noite a todos e a todas. Alguém pode me dizer se está me ouvindo? Melhorou? Ótimo, obrigado aí. Se o áudio está bom, já é. Agora é a questão de ver a luminosidade. O áudio está baixo? Vamos começar nosso trabalho. Muito boa noite a todos e a todas. Queremos agradecer aí ao nosso querido Lima, nossa querida Ana Paula, por ter me permitido essa oportunidade de estar interagindo com vocês na noite de hoje. Alegria sempre conviver com os companheiros do CETRASC, uma instituição que me acolheu, que me acolhe, acolheu meus filhos, minha esposa, minha família. Por isso sou muito grato a todos os trabalhadores encarnados e os desencarnados, que sempre, sob a inspiração do nosso Mestre Jesus, tem feito um ótimo trabalho de conscientização de todos nós. Então nós vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento à fonte sagrada da vida. Pensemos em Deus e roguemos a Ele que nos envolva na sua paz. Jesus amigo, conduza-nos, Senhor, neste momento de nossas vidas. Te somos gratos por existirmos e fazermos parte da tua criação, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado pela vida que temos, por tudo de que nos nutrimos, por tudo que nos beneficia, tanto com os recursos físicos para o nosso corpo, quanto os recursos espirituais. Assim, Senhor Jesus, na noite de hoje, que as tuas bênçãos dentre os lares, todos os lares dos que estão aqui reunidos em tua memória. Envolva os entes familiares, as duas famílias, a corporal e a espiritual. Que essa força do amor e da sabedoria de Deus entrelace os nossos corações a todos os corações que, sob o comando de Jesus, sob a inspiração de Jesus, entrelaçam-se nos propósitos edificantes da busca do despertar da consciência. Assim, amoroso Jesus, abraça-nos hoje, agora e sempre. Tudo bem aí, companheiros, com áudio? Então, graças a Deus. Então, Lima e Ana Paula me proporcionaram esse momento maravilhoso, com esse tema também muito bom,
oportuno para a gente conversar na noite de hoje. Espero não ficar no monólogo, espero que vocês participem. Vou estar olhando aqui, né, as mensagens de vocês, que podem ser em forma de perguntas, comentários. Então vamos fazer um diálogo interativo. Começarei e vocês me ajudarão, tá bom? Então, o tema de hoje, você conhece os teus filhos? É realmente uma pergunta que nos desafia. Desafia porque nós somos seres em evolução. Primeira coisa, nós vamos relembrar qual foi o propósito, e ainda é até hoje, ainda continuará por muito tempo, do tempo de Kardec. Quando Kardec se debruçou sobre a questão da investigação dos fenômenos que estavam acontecendo em diversas partes do mundo, aqueles que estavam vivenciando os fenômenos ficaram. Mas Kardec viu além daqueles fenômenos das mesas girantes. Kardec percebeu um alcance moral, umas consequências para o futuro. E foi nessa assertiva que Kardec perseverou. E qual era o foco em evidência no momento? Era justamente uma comprovação da imortalidade. Quando os seres espirituais, como verdadeira legião de espíritos trabalhadores da causa de Jesus, produziram os seus diversos fenômenos, mesmo através dos efeitos físicos, estava nos chamando a atenção justamente para a existência deles, que sempre foi uma presença na face da Terra, mas tanto ainda misturado com o mito, com a superstição, com as crendices, muito no vulgo e no popular. Com Kardec, isso tomou uma proporção de investigação científica, demonstrando através dos fatos de que a vida era uma imortalidade, uma vez que a doutrina dos espíritos foi justamente, né, revelada por eles. Kardec foi aquele que, o encarnado, sistematizou, organizou uma doutrina que tem ascendência sobre qualquer conhecimento humano. Então, essa proposta da espiritualidade foi justamente o que? Demonstrar o ser espiritual, que ele não morre e não perece, que ele progride sempre, ora estagiando no corpo físico, ora fora do corpo físico. E qual foi o desafio sempre da humanidade, e todos nós ainda hoje? É justamente nos percebermos como espíritos. Qual é o objeto de estudo do espiritismo? É o espírito. É o ser espiritual que está estagiando, que está progredindo, que está nas experiências das vivências, ora encarnado, desencarnado, para progredir sempre. Então, o objeto de estudo do espiritismo é o espírito. E aí eu trago para vocês, que parte de mim também, essa dificuldade em a gente se perceber como espírito. Então, a nossa fala de hoje vai nesse sentido, né? Você conhece os teus filhos, porque nós vemos nossos filhos como? Pelo corpo físico. Nós nos vemos pelo corpo físico. Quantas encarnações a gente, sucessivamente, nessa relação com a matéria, porque a matéria ainda nos domina muito, e a gente está regido pelos 5 sentidos. São esses 5 sentidos, muito importantes, né? Faz parte do processo de evolução, que Deus nos deu, nos permitiu, para que graduassem. Estamos graduados pelos 5 sentidos. Esses 5 sentidos nos graduam, nos põem em relação com o mundo objetivo que nós estamos aqui acostumados a vivenciar. E quem é o corpo físico que faz com que esses 5 sentidos
se coloque na relação com o mundo. Mas quem é que está? O interessante é a gente perceber que mesmo nesse corpo físico há um agente. Quem é esse ser? É isso que a gente precisa pensar. É isso que eu procuro pensar e me perceber. Ora, Luiz, você não é este corpo físico, você está neste corpo físico. Os nossos filhos também estão no corpo físico, mas ele não é o corpo físico. Porque a gente é muito pelo que vê, pelo que toca, pelo que pega. A gente precisa estar nessa relação. Mas o espírito que está no corpo, eu, você que está me escutando, nós estamos no corpo, mas temos outras faculdades. Embora limitado, embora graduado, mas nós temos percepções, nós temos sensibilidades. Aí já entra para o outro sexto sentido. Este outro sentido, que ele vai no sentido da espiritualização do ser, da autopercepção, de se perceber que há algo além da matéria. Porque matéria não pensa, matéria não sente, matéria não fala, não anda. Quem faz todo esse movimento das faculdades, de todas elas, é justamente o espírito. Então, o corpo é órgão, é instrumento, ele é de atuação, é ele que permite o espírito estar atuando no mundo, nas formas. Então, a gente refletir sobre isso, o que é difícil para a gente tomar essa consciência. Eu sou o espírito, tanto é que quantas vezes a gente se pega falando o meu espírito. Isso denota, quando eu falo isso, denota ainda a minha dificuldade por um processo racional, lógico, discernido e compreendido, vivenciado do espírito e da matéria. Então isso me diz que eu me confundo. O meu espírito, não, quem está falando é Luiz, é o espírito Luiz. E o seu filho, o meu filho, os nossos filhos, eles são espíritos. Eles são essa dimensão que nós estamos conversando. E que essa dimensão de cada um não começou agora. Não começou quando, no momento mágico, porém científico, porém embasado nas leis divinas e naturais, de uma combinação, de uma junção, de uma aproximação de dois gametas, masculino e feminino, onde ali ficou vinculado, já ligado, aquele ser espiritual, através dos seus pontos energéticos, do perispírito, para começar uma jornada aqui. Ele antecede a esse momento. O espírito já antecede a esse momento. Então, é esse ser que é tão complexo que a gente precisa pensar: quem é meu filho? Eu conheço meu filho? É um desafio para a gente estar pensando o tempo todo. E aí nós vamos pegar uma questão, sim, só para eu não esquecer, o foco do tema é justamente o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe, onde, sabiamente, Lima retirou esse tema, entremanhado por 4 subtemas: piedade filial, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos, parentesco corporal e espiritual e gratidão dos filhos de família. Então, nesse tema central, honrai vosso pai e vossa mãe, e os seus subtemas, está permeando aí essa questão de você conhece os teus filhos? Nós vamos também conversar um pouco sobre dialogar com alguns pontos desses, mas também dialogar com um pouco com o Livro dos Espíritos, com SOS Família. Vamos traçar um pouquinho de cada para a gente estar falando a noite de hoje. Tá? Então, nós pegando já um pouco do Livro dos Espíritos, numa questão 207, onde tem lá parecenças físicas e morais.
E aí Kardec perguntou aos espíritos, frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física, isso é fato, né? A genética transmite aos filhos as características genéticas, as parecências, e transmitirão também alguma parecência moral? Aí já entra uma outra situação. Claro que não. É esse diferencial que os pais contribuem com a parte genética, com a parte do corpo, favorecendo o desenvolvimento do corpo, mas o moral, não. Porque o corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. O meu filho, o seu filho, não deriva do eu, nós, espírito. Eles foram criados por Deus, só Deus cria. Não existe uma reprodução de espírito por seres outros, só Deus cria. Nós reproduzimos corpos, modelos, padrões parecidos, semelhantes, conforme as características genéticas, mas espírito não. Portanto, já aí olha a diferença que o livro dos Espíritos já traz. Que é corpo, que é espírito, é espírito. Só Deus cria. E criou de que forma simples e ignorante. Para que no processo, e deixou inato, latente nele, todos os potenciais, para um dia eclodir nas experiências, ora encarnada, desencarnada, evoluindo sempre, para despertar esses potenciais divinos. Então, nós vamos agora voltar, depois do livro, a gente volta lá para o Evangelho, parentesco corporal e espiritual. Quando lá fala que nós temos 2 tipos de família. As famílias pelo laço corporal, parentela corporal, e a parentela espiritual. Tem diferença? Tem, claro, óbvio. O que hoje constitui a minha família, com meus filhos, a sua família, com seus filhos, o que é que tem aí permeando na nossa família? Está permeando o quê? Agora, enquanto a gente está aqui na matéria, tem os laços e parentelas pelos laços corporais. Mas nós já sabemos, conforme a nossa fala, de que vocês já sabem, né? Todos aqui são até mais apropriados do que eu, de que nessa parentela toda, além dos corpos, tem o quê? Tem os espíritos. Então, vivenciando isso, já tem as 2 situações aí, as 2 parentelas, a corporal e a espiritual. Uma é transitória e a outra é durável e se perpetua. O corpo físico tem uma finalidade, por um tempo cronológico, de aproximar, de trazer mais próximo de si, cumprindo programas, superando provas, aprendendo, reeducando. Então, a parentela corporal aqui tem essa finalidade. É de, no corpo físico, a gente fica como que mais na convivência, o que é um desafio para todos nós. É quando sobre o mesmo teto, sobre o mesmo lar, colocam seres de diversas naturezas convivendo ali. Então tem a parentela corporal, mas a espiritual está convivendo. E é nessas experiências onde a família espiritual não se destrói. Em o corpo físico perecendo, o espírito continua sua caminhada. Isso é fato. E em continuando sua caminhada, em reencarnações sucessivas, essa parentela espiritual, ela vai o quê? Cada vez mais se apurando, vai se engrandecendo, adquirindo virtudes, valores, aprendizado, colocando na sua bagagem emocional, mental e espiritual aquilo que vai lhe ser útil para a sua caminhada evolutiva. Então, os laços de sangue não estabelecem forçosamente um laço entre os espíritos. Muitas das vezes, a gente já sabe, né, que algumas situações de vivência nos lares, aqueles que são de sangue não são tão afetivos, tão amorosos, se vê bem, se dá bem. Muitas vezes você se dá bem com outros de outras famílias. Justamente aí demonstrando de que o que
importa não é a delimitação, restringir a questão da família pelos lados corporais. Porque a gente tem aquele lado do ego, do orgulho de família, a minha família. Enquanto a divindade, enquanto as leis, a criação está dizendo, olha, você está agora aí numa situação de família corporal para treino, para aprendizado, para experimentar, para corrigir. E o sentido maior nesses laboratórios pequenos é justamente o quê? É a gente desenvolver aquilo que é mais essencial, mais importante para a família universal. Para nos perceber todos como filhos realmente criados por Deus. E que temos uma destinação. E que tudo aqui é transitório e passageiro, e que tem uma importância muito grande quando a gente desperta e quer aprender e fazer o melhor. Quando desperta, eu sou um ser imortal. Eu tenho um futuro. Esse futuro eu preciso ser melhor. Eu preciso cuidar de minha felicidade. Mas como eu cuidar de minha felicidade? Despertando. Buscando realmente o que é do Espírito. Porque o que não é do Espírito fica. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta aqui. Não. Então nós vamos à ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando a gente chega nessa parte, a ingratidão dos filhos e os laços de família, porque a gente não conhece totalmente os nossos filhos, a gente não conhece, a gente acha que conhece. Aí a gente diz assim, eu te conheço, eu conheço o meu filho, mas falar em determinada situação, a pessoa faz um ato, e aí você se coloca, eu não conhecia totalmente. E aí a gente traz duas realidades. Uma realidade que a gente acha que conhece, quando, do nascimento, né, as mães, pela sensibilidade materna, por o ser ficar vinculado a ela, então elas têm mais essa aproximação com esse ser que reencarnou. Então, às vezes, as mães, eu confesso a vocês, as mães conhecem mais os filhos do que os homens. E o pai, por exemplo, né? Minha esposa aqui, olha, ela conhece mais. Porque elas são mais focadas nessa questão da maternidade mesmo. Porque quando reencarnam, fica perispírito a perispírito. Então, desse momento para cá, a gente tem uma vivência, a gente acha que conhece. Mas tem uma outra parte que a reencarnação também, né? Que é o ser. Se ele é um ser multiexistencial, que já teve várias existências, ele traz dentro de si uma bagagem. Traz uma bagagem. Que muitas vezes foi uma bagagem não muito boa. Ou boas, como diz ingratidão dos filhos, laços de família. Morrendo o ser parte para o mundo espiritual. Leva consigo o quê? As paixões e as virtudes. Leva aquilo que ele vivenciou. Leva aquilo que aprendeu. Se leva amor, se leva boas virtudes, vai despertar no mundo espiritual e vai continuar a sua jornada aprendendo. Mas se levou mágoa, ódio, ressentimento, algumas situações problemáticas, está demonstrado pelos fatos, pelas revelações dos espíritos, quando aparece para nós e na literatura espírita complementar, que muitas das vezes ficam no momento da morte, quando morrem, quando passa aquele momento de perturbação, ou fica perturbado por muito tempo, fica ali relembrando aqueles momentos difíceis vivenciados. Isso é um tormento para o ser. Então, nesse estado chamado erraticidade, entre uma encarnação e outra, o espírito pode passar por essas experiências que levaram daqui para lá. E lá vão passar por um processo de aprendizado, de querer despertar ou não. Por isso tem os processos obsessivos. E quando o amor não fez o que deveria fazer, aí entra a questão do perdão. Olha só, esse tema puxa muitas outras vertentes, outras situações, outros assuntos. Quando aquele que era meu filho, que a gente não teve uma relação muito boa, não fiz o melhor por ele,
ou um ser qualquer, não basta só ser pai e filho, mas uma vida de relação que a gente não sabe que na próxima encarnação um filho pode vir de uma pessoa hoje que for um amigo de trabalho. Enfim, a questão é, a gente reencarna sempre com uma necessidade. Chico diz, Emmanuel diz que ninguém chega aqui no lar de paraquedas, nem por acaso. Nós estamos no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Há uma programação. E essa programação atende sempre a uma necessidade. Reencarnar na Terra é por necessidade. Reencarnamos porque temos uma necessidade de reajuste ou de aprimorar aquilo que a gente tem. Ou pode vir tudo isso junto. Nós estamos o tempo todo trabalhando. Então, se alguém partiu para o mundo espiritual, ou eu mesmo, uma mágoa, um ressentimento, por isso que Jesus disse, perdoa enquanto estás a caminho. Porque depois vai ficar mais difícil. E como a gente não perdoa, a gente leva a mágoa, a gente acha que perdoou, acha que passou por esse processo. Não sinto mais nada, mas lá no íntimo, porque o problema, quando está distante, é uma coisa. Agora, quando vem para o convívio mais próximo, as energias, elas se aproximam. Muitas vezes você convive mais ou menos bem com uma pessoa à distância, porque as energias estão diluídas, estão distantes. Agora, venha para o mesmo lar. Por isso que é uma prova terrível, como diz essa parte do Evangelho. Aqueles que levaram para o mundo espiritual animosidade e rancor, se não perdoou, vai precisar, no despertar lá, eu preciso reaver aquela situação que ficou mal resolvida. Aí vai planejar uma nova encarnação. Vai pedir a espiritualidade, vai pedir a Deus, a Jesus, enfim, quem tem ascendência para ajudar a preparar. E aí prepara a maravilhosa reencarnação. E chegando aqui, qual será a decisão? Qual será a conduta a ser adotada conforme está no Evangelho? Vai depender da boa ou má resolução que aquele ser que está ora reencarnado vai tomar, decidir fazer. E aí entra uma situação interessante, é a gente dar oportunidade a esse ser que está começando a aproximação com o Evangelho de Jesus, de preferencialmente a doutrina dos Espíritos, porque vai colocar ele em contato ele com a essência dele. Vai deixá-lo mais em conexão com o mundo espiritual do qual veio. Vai despertar nele os valores espirituais. Luiz, e qual é a diferença que vai ter isso na vida do ser? Muita diferença. Muita diferença. Porque imagine, um ser encarnou. Tem X e X tendências inatas. Você aproximou ele do Evangelho de Jesus. A fase fundamental é da infância até a pré-adolescência. A mente está flexível, você aproximou de Jesus. Quando chega na fase da adolescência, da adulto, o que é que vai acontecendo? Ele vai retomando as suas lembranças, as suas personalidades. Eu digo personalidade porque cada encarnação se estrutura uma personalidade. Então, quando vai lembrando, relembrando, trazendo ao campo da memória, por isso que ele diz que a adolescência é uma fase conflitiva, e é muito porque ele começa a acessar o seu passado. E aí, minha gente, é o fator divisor de água. Se a gente colocou a criança para no momento em que a mente estava fértil, flexível, moldável, acessível a novas informações, você plantou uma sementezinha do Evangelho de Jesus no coração dela e na mente, quando vir a relembrança do passado, ela vai ter o quê? 2 parâmetros. Vai ter o parâmetro do que recebeu novo e aquilo que vem velho. Velho dele, do espírito velho. Em colocando essas duas realidades, o presente pode preponderar e fazer com que ele se direcione na vida de forma mais tranquila, mais harmônica, mais pacífica consigo mesmo e com aqueles que conviveram no lar. Mas se não aproximarmos dessa realidade com Jesus, por isso que às vezes os lares se tornam mais conturbados, mais problemáticos, mais conflitivos, as dores mais agudas, as desavenças, as brigas e confusões, os lares desestruturados são chamados lares problemas, que não têm os seus, a sua dose. Mas elas podem ser bem menos quando a gente aproxima os nossos seres. Quem aqui é espírita sabe disso.
quando você levou seu filho para a evangelização, muitas coisas são atenuadas, amenizadas nos problemas das relações, dos conflitos, porque aproximou de Jesus. É assim que funciona no mundozinho da criança, lá na sua intimidade, é algo muito sutil. Não são externados, são vivenciados, são sentidos por elas. Isso faz um divisor de água muito grande na nova caminhada que eles estão fazendo. Então, se muitos dos filhos são ingratos, não é por acaso. Alguma coisa está ali acontecendo, ou aconteceu, ou está sendo relembrado. Porque esses seres no mesmo lar, mais uma vez vou repetindo, é como se o imã são colocados ali na aproximação um com o outro. E nós sabemos que o imã tem um lado que se atrai e dois que se repelem. Quando são afetivos, simpáticos, claro, né? Flui muito bem. E quando não são lados opostos, eles se repelem. Você não consegue unir. Aí vai precisar de quê? De muita paciência, vai precisar de muito amor, abnegação, renúncia, sacrifício, silêncio e oração. Eis aí o grande desafio. Alguém disse assim, o verdadeiro perdão é quando esquecemos da mágoa. Interessante. Vou viajar um pouquinho aqui agora, viu? Qualquer coisa eu retomo lá o tempo. Mas aqui também está tempo. O verdadeiro perdão é quando esquecemos da mágoa. Aí eu digo a vocês, será que a gente esquece? O que é que nós temos que fazer? Esquece da mágoa. Aí eu vou fazer uma perguntinha em cima dessa pergunta que não está dando para eu ler quem foi, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu ainda sou iniciante aqui. Edivânia, obrigado pela participação, tá? Edivânia, eu vou colocar o seguinte. Esquecimento da mágoa. Será o esquecimento ou ressignificar? Ou dar um novo sentido àquilo que foi vivenciado? Porque é aquela situação assim, eu perdoar, esquecer. Quando a gente entra nessa situação, aquilo que eu falei, você acha que perdoou. Mas está lá no seu inconsciente, está no meu inconsciente. Quando a gente consegue perdoar de coração, verdadeiro perdão de coração, é uma coisa. O outro é dos lábios e a gente achar que perdoou. E joga lá no inconsciente, porque um dia, como Joana diz, que tudo que está no inconsciente, um dia vem para o consciente, para que o consciente resolva. O lugar de resolução é onde? No consciente. Você tem que trazer para cá, para o consciente, tomar consciência daquilo para procurar estratégia de resolução. Porque enquanto a gente jogar lá e achar que perdoou, aí a vida vem e apresenta situações parecidas, semelhantes, na convivência com aquela mesma pessoa que começa a despertar um mal-estar, uma aversãozinha, uma animosidade. Eu não estou aqui julgando nem achando que você não faça isso, nem aqui ninguém. Eu estou trazendo situações que podem acontecer. Possa realmente que você consegue perdoar, mas que seja um perdão do coração sentido e vivenciado, capaz de ir lá abraçar e não sentir nada. Uma vez eu assisti um companheiro dizer assim, o perdão é como algo que você recebe Você está num lugar, você tem um corte enorme, por exemplo, no pé. Né? Você está numa praia ou num parque lá e recebe um corte no pé. E lhe machucou muito e você ficou sentindo. Você passou alguns meses até, né? 30 dias, por exemplo, se recuperando. Tá? Depois de 1 ano, 2 anos, mais, você volta ao mesmo lugar, até com aquele amigo. Aí você chega lá, lembra, fulano, lembrei daquele corte, lembrei daquela dor. Você não está sentindo mais, mas lembra. Não é verdade? Você lembra. Então o perdão é mais ou menos isso, porque é uma dor que fica na alma, não é física, é na alma. Então é para a gente pensar um pouco sobre as dificuldades que muitas das vezes a gente se ilude. A gente acha que fez e não fez enquanto está lá. E aí, o que é que pode ser feito? Se trabalhar. Meditar, buscar reflexões
exercitar. É um processo difícil, confesso a vocês. Perdoar não é fácil. Não é dos lábios para fora. Tem que ser ressignificado. Tem que ser vivenciado, sentido do âmago do ser para externar em ações do bem. Ser capaz de se relacionar com outra pessoa e não sentir aversão. Embora, lembrando, porque o que fica na memória do espírito jamais se perde. Não tem como você deletar. A gente ressignifica, dá um novo significado, transforma. Tá legal? Não sei se eu estou me fazendo entendido. Tá bom, Edivânio? É isso. Então, nessa questão da relação com os filhos, todos, onde é que nós nos observe como Deus é sabiamente misericordioso o seu planejamento. Deus nos criou simples e ignorante. E diz, olha, para vocês vão passar pela infância, que requer muitos cuidados. Interessante que a nossa infância ela é muito mais longa do que os animais, justamente para ter esse momento de interação afetiva, para sedimentar mais no ser os valores das relações, das convivências. Então a gente passa por esse período. Depois vem a adolescência, adulto, velhice. E observando que na natureza, que quando chega na velhice, observando meus pais, a gente parece que volta a ser um tanto criança de novo. O que é interessante. Justamente para que a gente tenha essas situações vivenciais de se colocar no lugar do outro. Porque hoje é um ciclo. Hoje fui filho, hoje sou pai. O que é meu filho hoje vai ser pai. Então, é um processo contínuo. E isso repetindo encarnações e reencarnações. Como é que isso não vai acontecer? Cada vez mais ampliando essas relações. Então, Deus diz, olha, como é que vocês vão crescer? Aí colocou justamente o Instituto Doméstico. O lar. O lar é essa bênção. A família. É um instituto sagrado. É aqui onde a gente vai realmente conhecer mais. A gente vai conhecer aqueles que convivem conosco, os nossos filhos. Então, a família e o lar se constitui uma bênção, uma escola abençoada. Agora, uma escola de educação moral e espiritual. Uma constante troca de experiências. Porque, às vezes, os pais erram também. Colocam numa posição tal que só ele educa, só ele orienta, e o filho só aprendiz. Quantas vezes já me vi invertida essa lógica? A gente aprendendo com os filhos. Por isso é uma oficina santificante, onde se lapida os caracteres de todos, dos pais e dos filhos. É uma troca constante. É um laboratório superior que Deus instituiu aqui para a gente passar por essas experiências. É aqui onde a gente burir os sentimentos, estrutura as aspirações, os sonhos, as nossas aspirações começam no lar. Quando a gente ali no início, você estimula o filho, bota na escola, né, incentiva de todos os aspectos, são aspirações. E transforma aqui nesse laboratório, nessa oficina, nesse educandário, transforma as mazelas antigas em possibilidades preciosas para místeres edificantes e construtivos de uma vida nova. Então aqui é um processo maravilhoso. E observamos lembrar agora também alguns pontos, voltando ao Evangelho, de Jesus com seus. Quando Jesus estava na casa e apareceu a multidão, estava no meio de uma multidão de pessoas. E quem chega nessa casa? A sua mãe, seus irmãos, e manda o chamar.
manda chamar Jesus. O que é que ele disse? Jesus disse: quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são? E aí ele vai dizer o quê? Justamente, meu irmão, minha mãe, minha irmã são justamente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quando Jesus falou sobre isso, estava dando o quê? Realmente uma noção de duas parentelas. Mais uma vez voltando, a parentela corporal e a espiritual. Jesus aproveitava todos os momentos da vida, da circunstância, para deixar uma lição naquelas pessoas que estavam ali. E, claro, para todos nós, que hoje nós estamos aprendendo muito. E aí a gente pode se perguntar, qual o papel nosso dos pais? São papéis impostergáveis. Não podemos postergar os nossos papéis de amar, de entender, mesmo que seja um sacrifício. Aqueles filhos que chegam pelas vias sacrossanta e misericordiosa da reencarnação. Porque a gente exercitando isso hoje vai ficando melhor para as encarnações futuras. E aí, aqui também, observando o lado dos pais, tem também a lição para os filhos. O que compete aos filhos? Amar os seus pais. Mesmo quando esses pais não sejam os melhores. Mesmo que ele tenha negligenciado, tenha sido irresponsável, mas é do Código Superior da Vida o ensino positivo. Honrar pai e mãe. Observemos aí nesse capítulo que a palavra honrar, a gente pode justamente honrar. A gente honra o quê? O que é que a palavra honrar requer? Quando você diz assim, eu vou honrar o compromisso com fulano. Né? O que é que está embutido nisso aí? É porque alguém fez alguma coisa com você de boa. Eu preciso e vou retribuir, isso trazendo para o contexto material. Mas do lado espiritual, é justamente a gente retribuir aos pais, honrar com eles o sacrifício que eles tiveram por nós. Imagine quantas noites a mamãe, né, teve mal dormida, sacrifícios outros tantos, materiais, para nos dar as condições espirituais de hoje estarmos assim. Não importa o que o pai tenha sido, porque normalmente as mães são muito mais, né, amorosas e afáveis, os pais são mais endurecidos. Minha relação com meu pai também passei por essa situação e eu tive que ressignificar. Graças à doutrina eu fiz leitura, releitura, ressignifiquei a relação do meu pai comigo, com os outros irmãos. Hoje eu tenho uma gratidão imensa a ele, porque foi através dele que ele me deu oportunidade. É trabalhador, né? Tem as suas qualidades. Então nós precisamos reconhecer, porque se não fossem os nossos pais, do jeito que são, como a gente tinha chegado aqui? E tem um porquê. Tem um porquê que fica oculto na poeira do tempo. Há sempre uma situação, nada é por acaso. Se bem que tem situação que está começando agora. Mas nunca nos é de direito ou de melhor raciocínio, ou de melhor decisão, fazer o mal pelo mal. Retribuir o pai com a ingratidão ou a mãe porque eles não foram bons pais no início. Não. A gente precisa, até porque quando a gente exercita essa gratidão, faz bem a gente. É um estado da alma. Faz bem a gente. Então, a gente precisa, mesmo quanto filhos, né, desenvolver. E aí vamos conversar um pouco sobre algumas frases também. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Porque eu não estou conseguindo me agir direito, né? Sou a primeira vez aqui. Ainda está ainda na de Edivânia. Se alguém coloca mais alguma coisa aí, eu vou ler. Então,
Vamos pegar um pouco aqui do Evangelho, mesmo quando diz assim, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o objetivo de servir de prova para uns e para outros um meio de progresso. Então é isso, às vezes na família também aparece aqueles, né, que reencarnam, que são problemas. Mas justamente nesse problema que eles vêm apresentar dentro de um lar, acaba sendo aprendizado para todos. O problema é que nós somos imediatistas. Nós estamos delimitados entre o berço e o túmulo. A gente quer ser feliz aqui e agora. Tudo que vem contrariar a nossa felicidade, a gente entra e rechaça. A gente acha com algo realmente, aí entra mais a questão de polarizar, dificultar as relações, e a gente perde a oportunidade. Com a doutrina dos espíritos, transcende. Me convida, Luiz, saia do berço e túmulo, veja o imortal, veja o futuro. Outro grande propósito da doutrina espírita é nos projetar num olhar de futuro. E se eu quero ser feliz no futuro, qual é o tempo mais importante? É essa encarnação, é esse dia a dia. São essas experiências que estamos vivendo, um pouquinho hoje mais com Jesus. Não é um grande com Jesus, que a gente não tem condição de já ser o grande com ele. Mas ele não quer que a gente seja grande quando a gente não pode. O ideal seria. Mas ele quer que a gente seja um pouquinho a cada dia. Como o Emmanuel falou, é devagar e sempre. É na constância, na perseverança, se auto-amando, se auto-perdoando, porque a gente também se torna um carrasco da gente. E se a gente se torna um carrasco da gente, a gente vai ser carrasco dos outros. Porque eu vejo isso nas relações. Eu tenho uma pessoa que eu também ainda tenho isso, né? A gente diz assim, quando a gente aponta o dedo para lá, tem vários para cá. Mas a gente observa muito pelo espelho da vida. A vida é um grande espelho onde a gente pode estar se espelhando. Quando a pessoa é muito carrasco consigo, ela começa a ser carrasco com os outros. Duros, exigentes. E enquanto na relação precisa ter um grau de amorosidade. Eu quero trazer um pouco do SOS Família, que a gente está quase chegando para o fim, né, Lima? Eu estou acostumado a conversar assim, Lima está aí oculto, né? Enfim. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe. Alguns sim, interessante, né? Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem no liame da fé, o equilíbrio oferta a bênção de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. E aí entra a importância de se fazer o evangelho no lar. Porque o evangelho feito no lar é um convite pelas vias sutis do sentimento e do pensamento, dizendo: Jesus, adentre o meu lar e habite aqui e more aqui. Nesse lar físico, mas acima de tudo, no lar do meu santuário, no meu lar interno, no santuário de minha alma, o templo vivo de Deus que estou acordando em mim. Jesus vem nos ajudar, com certeza, quando a gente ora, quando faz o evangelho no lar, sistematicamente, um dia na semana, naquele horáriozinho, ora pouco tempo, a luz se acende e muitos são beneficiados, um prédio inteiro, um quarteirão inteiro. Assim, os Espíritos nos diz, nos revelam. Por isso a presença de Jesus produz sinais evidentes de paz. Porque naqueles ambientes que experimentavam repulsa pelo ajustamento doméstico, descobre sintomas de identificação e uma necessidade de auxílio mútuo, porque o Evangelho de Jesus está despertando nos seres. Sério. Então, são essas situações que a doutrina espírita agora vem despertar consciência. Eu, sem doutrina espírita, não seria o Luiz de hoje. Eu não sei nem se eu estava encarnado.
Mas quando eu entrei no espírita, a vida me tomou um outro significado e está me tomando. E olha o quanto eu tenho que despertar para a minha realidade de ser espiritual, de ser multiexistencial. É uma outra coisa que a gente precisa despertar. Nós somos seres multiexistenciais, de várias existências, vivendo duas dimensões. A gente não vive só a matéria, a gente vive a matéria e o espiritual, que se entrelaça o tempo todo. E eu preciso tomar conta disso. Porque muitas vezes nos lares tem ainda os problemas das influenciações perniciosas, das companhias que muitos trazem para o ambiente doméstico, que às vezes causam tormentos e perturbações. E o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, vai iluminar essa luz nos corações, nas consciências, para superar os momentos difíceis. Então, como o Lima me falou que são 50 minutos, né? Tinha mais alguma coisa para falar com vocês. E eu agradeço profundamente a paciência, a oportunidade, e vamos orar. Nós vamos orar por nossas famílias, pelas famílias das pessoas que estão passando por dificuldades. Nós vamos ser agora aqueles que, no nosso grau, nos nossos desejos, nas nossas intenções, nós vamos rogar ao nosso Pai, a esse Pai que nos criou, que criou tudo e mantém tudo com seu amor. Rogamos a Deus que essa sabedoria dele, que esse seu amor manifesta em tudo, em todas as coisas, como uma força propulsora, mantenedora, que ilumina, que desperta, que ampara, que socorre, que esclarece, que leva auxílios curativos, ilumine cada um de vocês, cada um dos entes familiares, que se tiver alguns doentes nos familiares, que a luz do amor, da misericórdia, da sabedoria de Deus envolva este ser, porque com certeza essas energias do amor de Deus, energias curativas, impregnam todo o ambiente, todo o universo, porque neles estamos mergulhados, como os peixes no oceano. Quando a gente vai nessa diretriz do desejo nascido do âmago do ser, a gente capta essas energias divinas que ora estão nos envolvendo. E vamos direcionar para os que estão enfermos, doentes, os que desencarnaram. Desejamos paz para eles, novas experiências, um despertar suave e tranquilo na verdadeiro lar, na verdadeira pátria dos Espíritos. Assim, Senhor Jesus, a nossa gratidão por mais esse momento de nossas vidas e que possamos ter uma noite continuando pensando em Ti, Jesus, do Teu significado em nossas vidas. Assim seja. Uma boa noite, muita paz, gratidão profunda a todos vocês que deixaram em mim uma cota de energia, com certeza, porque não precisa que a gente esteja fisicamente para deixar gravado no outro um pouco da sua essência, como diz Emmanuel no Fonte Viva. Cada um influencia com seus pensamentos e sentimentos uma multidão, e somos influenciados também por uma outra multidão, pelos sentimentos e pensamentos. Que sejam os nossos sentimentos e pensamentos os melhores possíveis, para que assim nós nos interligamos uns aos outros nessa cadeia infinita do amor e da misericórdia de Deus. Muita paz, senão eu vou fazer outra parte. Obrigado, Lima. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Cetrasque. Um grande abraço para todos vocês.